Você tem até 5 horas, tá ouvindo? Tem até as 5 da tarde. Você é um psicopata. Pois é, Brian, dessa vez terei que concordar com você. Stewie Griffin é um verdadeiro psicopata. Desde novinho, suas atitudes sempre ultrapassaram todos os limites legais e éticos. Mas isso não pode ficar assim. Hoje, vamos analisar todas as atitudes criminosas de Stewart Griffin, considerando ele como um verdadeiro adulto e pensando que todos seus atos foram cometidos aqui no Brasil. Ah, e eu já adianto que se você entrou nesse vídeo pensando em ver crimes simples, como dano e invasão, sinto lhe dizer que você irá se decepcionar. Stewie é uma das pessoas mais sem escrúpulos que já passou nesse canal. Dentre os 50 casos que vamos trazer hoje, seus principais crimes são de tentativa de homicídio e o próprio homicídio consumado. Mas antes de chegarmos lá, como de costume, vamos começar pelos crimes mais tranquilos e escaloná-los até chegarmos nos mais absurdos. E sem mais delongas, vamos começar falando então do episódio A Máquina do Tempo Pirou. Nele, Brian e Stewie descobrem que o pai de Lois está em um estado terminal, porém quando chegam na casa do Peter Smith, Carter aparece em perfeito estado. Eu ouvi um médico falar pro Carter que ele tem 2 semanas de vida. Como é que é? Tem certeza? Vi com meus próprios olhos. Eu tenho que conferir isso. Que horror! Você tem razão, ele parece horrível. Eu entendo, senhor, e garanto que o espécime Z está seguro no 12º andar. Você ouviu isso, Brian? O cadáver ambulante era o Carter morrendo de câncer. Esse cara é um impostor. Meu Deus. Aposto que o espécime Z é o corpo verdadeiro do Carter. E achando que esse Carter se tratava na verdade de um impostor, os dois começam a segui-lo até chegar na empresa do seu avô. E para acessar seu laboratório, Stewie faz isso daqui. Tira a senha. Quando é o aniversário dele? Acho que é em março. Stewie, pirou. Você fez muito barulho, os guardas vão ouvir. Não esquenta, Brian. Ei, o que tá acontecendo aí? Nada. Beleza. Por essa atitude, Stewie vai incorrer então no crime de invasão, artigo 150, com pena de até 3 meses. E eu tenho certeza que na sua cabeça você pensa logo Stewie como um verdadeiro destruidor. Mas quando analisamos com cuidado, a maioria de suas destruições acontecem para concretizar um crime mais grave. E por isso, então, temos poucos casos para poder enquadrá-lo no artigo 163. Mas podemos então comentar do episódio em que vemos ele tacando terror ao redor do mundo. Acho que estamos bem criativos. Explodimos a Grande Muralha da China, bombardeamos a Torre Eiffel e olha esse bilhete que eu enviei. Caro Paquistão, vá se ferrar. Com amor, Índia. Vamos ver o que acontece. Por todas essas destruições, podemos adicionar 3 anos para cada patrimônio da União destruído nesses casos. E nesse episódio aqui, ele faz coisas muito mais bizarras. E por isso deixaremos para falar no final do vídeo, quando estivermos falando dos seus homicídios. Agora voltando aqui, todos nós já ouvimos dizer que o melhor amigo do homem é o cachorro. E com o Stewie não é diferente. Aqui, é claro, estamos falando do seu fiel companheiro, Brian. Mas sabemos que nem tudo é perfeito e alguns momentos dessa relação parecem um tanto quanto conturbadas. Como por exemplo no episódio Jogos Patrióticos, em que vemos que Brian e Stewie estão fazendo uma aposta. Amanhã à noite no boxe com celebridades na Fox, apostei que a Karen Channing vai vencer o Mike Tyson em 3 rounds. Carol Channing? Apostou na Carol Channing, a atriz, vencendo o Mike Tyson, o boxeador? Cara, me dá 50 pratas no Tyson. E contrariando toda a lógica possível, vemos que Tyson perde uma luta improvável. Você vai beijar a lona! Eu não acredito nisso, ela continua se levantando e eu tô tão exausto. E o vencedor por nocaute técnico, pesando 30 quilos, Carol, coloque sua roupa de domingo, Channing! Com isso, Brian fica devendo 50 doletas para Stewie e acaba não pagando por não ter dinheiro, o que faz com que Stewie tenha que ir cobrá-lo. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro, vira-lata? Cadê meu dinheiro? Fala! Cadê meu dinheiro? Você gostou disso? Gostou? E Brian, depois de tanto apanhar, ele tenta se disfarçar para passar despercebido, o que também não dá muito certo. Você precisa me dar mais... Não tente me fazer de bobo! Não me faça de bobo! Quero meu dinheiro! Oh, meu Deus! Aqui podemos então adicionar 5 anos de pena a Stewie por cada caso, devido ao crime de maus tratos aos animais presentes no artigo 32 da Lei nº 9.605 de 98. E essa não foi a única vez em que Stewie atirou em Brian. Em outro episódio, vemos que Brian comenta que comeu os biscoitos de Stewie, e da forma mais tranquila possível, ele chama seu cachorro para ir pescar, e enquanto ele estava distraído, atira pelas costas.
a atirar pelas costas do seu fiel companheiro, e por um motivo totalmente fútil, só deixa mais claro pra gente o quão psicopata Stewie pode ser. Agora no episódio Um Sonho Possível, vemos que Brian começa a sair com uma mulher, porém ele descobre que ela odeia cachorros. O chato do cachorro do meu vizinho late sem parar. Eu odeio cachorros. Mas é mesmo? Sim, eles são uns babões muito irritantes e carentes. Eu não gosto mesmo de cães, Brian. E isso é um gigantesco problema. Ele até consegue usar o fato dela ser cega pra conquistá-la ainda mais. Porém, tudo começa a desandar quando ela propõe que ele conheça os pais dela. Você toparia conhecer meus pais? Eles vêm pra cá esta semana, podíamos jantar juntos. Claro, eles dirigem sozinhos? Tá perguntando se eles enxergam? Sim. Stewie e Brian então bolam um plano pra esconder o rosto do cachorrão. Eles só se esqueceram que tem uma coisa que os cachorros não conseguem controlar. Você é um bom homem, Brian. Um bom homem mesmo. Puxa, obrigado. O que é que está batendo? Seu rabo, para de abanar o rabo. Não consigo, acabe com isso. E não é só Brian que sofre com esse moleque. No episódio O Homem dos Dois Brians, vimos que todos estão preocupados com a idade do seu cachorro. E Peter, na maior sacanagem possível, traz um novo companheiro para casa. Eu gostaria de apresentar o novo Brian. Oi, pessoal, na perna de quem eu tenho que me enroscar para receber um abraço? Gostei dele. Com o passar do tempo, Brian vai se sentindo esquecido e resolve sair de casa. Vamos sentir sua falta, Brian. Sentindo saudades do amigo, Stewie procura Brian, que afirma voltar apenas quando o novo cachorro for embora. E após descobrir o que o novo cachorro fez com Rupert, Stewie o faz sair de casa da forma mais brutal possível. Como é que é? O Rupert. Enrosquei nele por 2 horas ontem. Ele ficou lá e curtiu muito. É mesmo? É, e agora toda vez que dormir com ele, ele vai estar pensando em mim. E no episódio Atividade Peter Normal, vemos que Brian está com seu novo óculos, pagando de intelectual. Esse é o preço que alguém paga por ler tantos livros. Vocês me entendem, não? Tem certeza que não é por assistir tantos filmes pornôs no celular? Sabe, eu não ficaria surpreso se eles tivessem isso agora. Brian, o que você quer de café da manhã? Espere. O que será que eu quero? E isso deixa Stewie completamente puto, ao ponto de bolar várias formas de se livrar do óculos. Sauna. Vamos lá, Chris, não me desaponte. Não se preocupe, Stewie. Chris, o que tá fazendo aqui? Consegui, Stewie. Tranquei a gente na sauna. Você é o quê? É, tudo sob controle. Está na temperatura máxima e ninguém vai aparecer durante o final de semana. E vendo que nada estava funcionando, ele decide fazer isso daqui. Ei, Brian? Sim? Droga! Tem vidro no meu olho! Filho da mãe! A mamãe mandou dizer que o jantar é às 6. Ela mandou avisar. Eu não sei porquê. E já que estamos falando de tacada, Brian não foi o único a sofrer com isso. No episódio Máquinas Mortíferas, vimos que Lois virou uma lutadora feroz. Deixando-a tão violenta ao ponto de fazer isso daqui com Peter. O que está olhando? Seus shorts, pode tirar. Olha, é que eu estou com uma dorzinha de cabeça, sabe? Quem sabe amanhã ou... Tire agora! Tá certo, amorzinho. Peter fica tão acabado que chega até a comer os biscoitos do próprio filho, que também não ficou muito contente e respondeu à altura. Tudo bem. Calma. Ah, não, Peter! Stewie, o que você fez? Aqui Stewie poderia então pegar até 1 ano pelo crime de lesão corporal. E no episódio Stewie britânico, vemos que ele tá assistindo seu programa de TV, até que Peter e Chris decidem brincar na sala. Anga-banga. Peter, o que está fazendo? Jogando anga-banga, é um campeonato. Vai embora. Por isso o Zillow avalia nossa casa em $4. O que acabou fazendo com que a televisão fosse destruída, deixando Stewie completamente desolado, chegando até a descontar toda a sua frustração na sua família. Vem aqui, querido. Vai se ferrar, seu bestinha!
Que barulho é esse? Oh, você quer um abraço da sua irmã mais velha? E não para por aqui. Isso faz com que Stewie ficasse tão triste, ao ponto de chegar a reconstruir sua máquina do tempo e voltar ao passado para fazer com que Peter e Lois se separassem. Eu abomino essa família. Nascer nela foi, obviamente, algum tipo de erro cósmico. Então eu vou voltar no tempo para evitar esse erro. Você vai ver, eu vou acabar com a Lois e o Gordão antes que eles possam me conceber. Ele então renasce em uma nova família rica na Inglaterra, o que a princípio parece algo que ele sempre quis. Stuart, estes são seus irmãos Jaden e Aiden. Jaden passou com nota máxima no colégio e ele é o principal lateral do time de rugby da escola, que até onde sabemos nos deixa orgulhosos. Até que enfim eu tenho irmãos que fazem coisas. Eu tô muito feliz por conhecer vocês. Mas logo vê que sente saudade da sua família verdadeira. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Não gosto nada daqui. Eu sinto falta da minha família idiota. Meu Deus. Eu queria me livrar da família de idiotas na qual eu nasci, mas agora eu sou idiota. Porém, agora para reconstruir novamente sua máquina do tempo, ele vai precisar de plutônio. Para isso, então, o Stewie tem que furtar da universidade. Bom dia. 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 E devido a esse ato, ele então vai incorrer no crime de furto, artigo 155, com pena de até 4 anos de reclusão. E naquele episódio que eu falei que eles invadem a empresa de Carter, vemos que o velho Peter Smith estava escondendo a cura do câncer para poder lucrar em cima do tratamento das pessoas doentes. Carter, você descobriu o santo graal da medicina moderna. Por que manteve isso em segredo? Eu vou dizer por quê. Porque dá muito mais dinheiro tratar a doença do que curá-la. Por que curar alguém de câncer num dia se podemos tratar a pessoa a vida toda e cobrar cada tratamento dela? Mas isso é insano. E ele só não esperava perder essa fórmula para seu neto. Não acredito que o Carter sacrificaria milhões de vidas só para proteger os lucros da empresa. Ah, não fique tão chateado. O velho Stu aqui pegou um pequeno souvenir na saída. Ah, meu Deus, você pegou a cura para o câncer? Como é que fez isso? Ah, foi fácil. Peguei enquanto vocês estavam discutindo. Aqui, por mais que achemos que Stewie fez uma coisa boa, ele ainda assim pode incorrer no crime de furto, pegando novamente mais 4 aninhos. E no episódio Bebê não está a bordo, vemos que os Griffins fazem uma viagem e esquece Stewie em casa. E para se sustentar, ele busca um novo emprego. Stewie, Shawanda viu você roubando lanches. O quê? Ela disse que viu você no fundo da cozinha roubando lanches de peixe. Ah, que é isso? Tá, bom, tá bom. Mas isso aconteceu 5 minutos depois que jogaram fora. Bom, seja como for, Shawanda tirou essas fotos com o celular dela. Está demitido. O problema todo acontece quando vemos que ele foi o responsável por comer diversos lanches. Aqui ele não pode incorrer no crime de furto, já que ele estava em posse da coisa alheia. Então enquadraremos ele no crime de apropriação indébita, artigo 168, com pena de até 4 anos. E quando falamos de pegar as coisas dos outros, Stewie manda muito bem. No episódio Estrada para Rupert, vemos que os Griffins estão fazendo um bazar no seu quintal. E em um momento de ausência de Stewie, Brian acaba vendendo o ursinho de pelúcia. Dou $1 por isso. Vendido. Brian, cadê o Rupert? Eu deixei ele aqui para olhar as minhas coisas. Uh-oh. O quê? Nada, eu não vi o Rupert. Ele não é de sair por aí. Rupert! Eles então saem em uma incessante busca atrás de Rupert. E para consegui-lo de volta, Stewie desafia o novo dono para uma corrida de esqui. Peraí. Que tal uma corrida de esqui? O quê? Você me ouviu? O primeiro a chegar lá embaixo ganha. Se eu ganhar, fico com o Rupert. Interessante, mas o que levo se eu ganhar? Meu cachorro. Como vemos, ele acaba perdendo, mas isso não é também o suficiente para fazê-lo desistir. Então ele acaba fazendo isso daqui. Ei, cão, venha comigo. Meu pai ganhou você naquela aposta. Você não vai viver com eles, vai? Não. Você não esqueceu o Rupert, não é? Não. Foi o que pensei. Oh, Kron! Agora, como ele utilizou violência para obter o ursinho, Stewie incorre no crime de roubo. Artigo 157, com pena de até 10 anos. E não parecendo poder ficar pior, depois ele ainda rouba um carro. Aqui adicionamos então novamente 10 aninhos para ele. No episódio em que os Griffins visitam Springfield e logo conhecem os Simpsons, Stewie e Bart ficam super amigos e saem para andar de skate. Meu Deus, isso foi ótimo. A não ser que tenha achado um saco, daí foi um saco. Foi maneiro, ué. É, cara. Então eu só tô usando essa fralda por causa de um desafio, sabe? Eu não uso todos os dias. Até que Nelson acaba aparecendo e batendo em Bart. Stewie fica indignado com o que viu e decide sequestrar Nelson. Nerd com dinheiro pro almoço.
Justo o que eu tava procurando. Toma essa, idiota. Acorda, acorda. Bom dia. Você e eu temos um dia e tanto pela frente. E depois de recuperar o carro roubado, os Griffins se arrumam para voltar para casa. E todos começam a se despedir, até que Stewie decide mostrar uma surpresinha para Bart. Espero que não se importe, mas eu tenho um presentinho para você. Aqui ele comete o crime de cárcere privado, artigo 148, com pena de reclusão de até 5 anos nos casos que envolvam menores de idade e 3 anos nos casos que envolvam adultos. E se sequestro fosse uma modalidade olímpica, tenho certeza que Stewie seria sem dúvidas medalha de ouro. Porque em outro episódio vemos que ele manda construir uma casa na árvore. Depois de pronto, ele apresenta a Brian e Chris, que após saírem dessa nova casa, começam a falar mal dela. Desculpa, ele quer que a gente vá assistir a um filme lá em cima? Em um vizinho? Oh, foi isso que ele falou? Não consegui ouvir uma palavra com aquelas tábuas do assoalho rangendo. Ai, meu Deus, cidade do rangido. Pobrezinho. E mesmo após ouvir as críticas, Stewie ainda tenta melhorar o lugar, chamando os dois novamente. Só que nada muda e Brian e Chris continuam rindo do lugar. Mas, mano! Puxa, é tudo tão clichê. Clichê e simplesmente desesperado. Literalmente, nada daquele lugar combina com Stewie. E isso acaba deixando Stewie totalmente furioso, que responde às críticas dessa forma daqui. Ah, claro, beleza. Bom, acolhimento é exatamente o que eu queria. O que foi isso, Stewie? Stewie, o que você... Comprei 1000 dessas quiches congeladas. E vocês dois têm que comer cada uma delas. Pronto. Bom menino. Novamente adicionamos mais 5 anos pelo sequestro de Chris e a pena pelos maus tratos de Brian. Agora no episódio Querida Janet, vemos que Stewie está brincando no parquinho até que um moleque pega seu trenzinho no meio de uma aventura imaginária. Para se livrar dele, Stewie monta uma armadilha. Isso mesmo. Só mais um pouquinho. E a situação se agrava ainda mais quando vemos que nesse buraco havia várias crianças. Pessoal, esse é o Jeffrey, o mais novo membro do Clube das Crianças Esquecidas. Stewie anda pela rua contente, cheio de si, com muito orgulho. Ele então poderia pegar até 5 anos por cada caso. E no episódio em que Stewie se apaixona pela sua babá, vemos que ele também sequestra o namorado dela. Você... Olha, é assim que se troca um pneu. Mas o que eu sei, eu sou apenas um bebê. Toma seu iPod para poder ouvir o The Strokes enquanto tenta respirar. E também naquele mesmo episódio que nós falamos, em que ele arruma um emprego, vemos que o Quagmire e o Cleveland vão até a casa dos Griffins para ver como o Stewie estava. E ele, achando que eram invasores, faz isso daqui. Será que ele tá aqui? Caramba, Cleveland e Quagmire! Agora o estrago tá feito. É melhor tirá-los daqui. Acho que vou prender os dois no porão com transmissão de 24 horas do canal de instruções da TV a cabo. Mas o que é isso? Onde estamos? E também temos um outro caso de sequestro, mas como envolve muito mais coisas, vamos deixar pra falar no final. Agora no episódio O Diretor Peter, vemos que Stewie e Brian decidem abrir uma nova pousada. Porém, todos seus clientes estavam interessados em outras coisas. Oi, vamos fazer check-out. Cobra do meu cartão. Que estranho, esse é o 5º casal que sai depois de apenas 1 hora. Oi, eu quero um quarto, por favor. Espera, você não estava aqui agora com outro homem? Ah, meu Deus. Isso faz com que Stewie tenha uma nova ideia. Brian, as vagabundas. Vagabundas, Brian. O quê? Que negócio é esse? Isso é chamado de diversificação. Tá vendo? Se nossos hóspedes insistem em trazer prostitutas em nossa pousada, a gente pode oferecer as mulheres também. O quê? Stewie, não vamos virar cafetões. E como o próprio Brian afirma, eles cometem um crime de rufianismo, artigo 230, que lhe garantiria uma pena de até 4 anos. Agora no episódio em que o Quagmire talarica o Cleveland, vemos que logo no início o Stewie encontra uma golfista chamada Annika Soristan. E logo em seguida ele tenta dar uma conferida se ela é ou não é. Ah, eu tinha
tinha certeza, eu sabia. Olha só, pessoal, olha só, ela é uma fraude. Aqui ele ultrapassa todos os limites legais, incorrendo então no crime de importunação, artigo 215-A, com pena de reclusão de até 5 anos. E no episódio Minha Mãe e Meu Mundo, vemos que Stewie está buscando formas de se matar. Primeiro ele faz isso. Beleza, Rupert, vamos lá. Eu não morri, mas fiquei excitado. Isso é uma grande novidade para o Stewie. E depois ele ataca uma viatura na intenção que o policial o matasse. Ele só não estava esperando que Joey também quisesse o mesmo. Aí, bundão, vem me pegar! Oh, não, um assaltante armado. Eu definitivamente não quero morrer hoje. Eu tenho muito que viver ainda. Vai logo, atira em mim! Justamente no dia em que estou sem meu colete. O que tá esperando? Eu tô vulnerável. Você não sabe que o coração fica bem aqui? Beijem-se logo, frutinhas. Como ele aqui não tinha intenção de matar Joe e nem assumiu o risco ao atirar na viatura, vamos enquadrá-lo no crime de disparo de arma de fogo, artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, podendo pegar então até 4 anos de cadeia. E quando se trata de armas, Stewie é um verdadeiro profissional. No episódio Os Griffins Vão a Washington, vemos que Lois e Peter planejam uma festa para Stewie, mas ele acredita que na verdade irá receber a visita de um médico que irá devolvê-lo para o útero da mãe. E para se preparar para a chegada desse cara de branco, ele monta uma mochilinha apenas com o essencial. Para minha viagem, vamos ver: granada, arma, saco cheio de balas. Como vemos aqui, Stewie porta uma granada e, segundo o artigo 16 da Lei nº 10.826 de 2003, quem possui artefato explosivo sem autorização pode pegar até 6 anos de reclusão. E esse artigo não fala apenas de explosivos, mas de todo e qualquer tipo de arma de fogo de uso restrito. E nós conhecemos muito bem o arsenal desse moleque. No episódio Amigo Stewie, vemos ele pronto para aprontar mais uma peripécia contra sua mãe, mas ele é impedido após uma bola bater na sua cabeça. Ele então faz um novo amigo chamado Hudson e logo o convida para sua casa. Oi, Stewie, vamos brincar de polícia e ladrão? Bem! Quando Hudson propõe de brincar de polícia e ladrão, Stewie mostra para ele o seu arsenal. Bem, peguei você! O quê? Arma? Ah, não, isso não é uma arma. Isso não é mesmo. Essas são armas. Aqui são tantas armas de uso restrito que fica difícil contar. Então adicionamos mais 6 anos no currículo dele. Agora, no episódio absolutamente babuloso, vemos que Stewie recebeu uma medalha após uma corrida. E depois de tanto se exibir, Brian acaba contando que essa medalha é na verdade um prêmio de participação. Participante não adequado para se gabar. Stewie, me desculpe, eu não devia ter dito isso. Perdi a paciência. O que deixa Stewie totalmente furioso, o que nos leva a essa cena daqui. Você não vai mais me fazer de bobo! Essa não. Está tudo bem, Stewie. Fique calmo. É por isso que nós temos um capitão de bombeiros. Por ter a intenção de incendiar tudo, colocando sua família em risco, ele incorre então no crime de incêndio, artigo 250, com pena de até 8 anos devido ao aumento de pena por se tratar de uma casa habitada. No episódio Um Natal da Pesada, vemos que a feira de Natal é cancelada, o que deixa Stewie totalmente triste. Tipo, muito triste mesmo, ao ponto de fazer isso daqui. Sei que normalmente só me preocupo com os negócios, mas no fundo, sabe o que me motiva mais do que qualquer coisa? Admiração. Senso de admiração. Isso vai te dar uma trabalheira, Peter. Meu pai sempre odiou o Natal. Aqui ele poderia facilmente incorrer no crime de homicídio devido a toda a devastação, mas como não temos certeza do fato se houve vítimas, vamos enquadrá-lo no crime de explosão, artigo 251, com pena de até 6 anos. E chegando nas maiores barbáries de Stewie, vamos falar do episódio A Filha do Peter. Nele vemos que Stewie e Brian compram uma casa abandonada para reformarem, e depois de muito trabalho e muito estresse, Stewie desiste e explode a casa. Eu tive uma ideia, eu já volto. Olha só, Brian, eu acho melhor a gente sair daqui agora mesmo. Por quê? Porque eu esvaziei uma lata cheia de gasolina e acendi um fósforo. Nós temos 5 segundos. Ele só não esperava que o eletricista ainda estivesse lá dentro. Não tinha um eletricista aí hoje? Ele foi embora, eu tenho certeza que foi. Não é a caminhonete dele?
Aqui, como ele não teve a intenção de matá-lo, mas aconteceu, ele vai incorrer no crime de homicídio culposo, artigo 121, com pena de até 3 anos. E no mesmo episódio em que a feira de Natal é cancelada, vemos que além de explodir toda a rua Spooner, ele ainda coloca uma cobra em um saleiro para atacar a Maggie. Aqui, diferente do outro caso, ele teve a intenção, e por se tratar de algo tão perigoso e potencialmente letal, enquadramos ele no crime de tentativa de homicídio, artigo 121, com pena de até 13 anos. Agora, em outro episódio, vemos que é Halloween com a Rogue, porém Stewie acha que na verdade se trata de uma invasão zumbi, e para se defender, ele atira em diversas crianças. Onde você vai? Que se dane, vamos ter que lidar com esses invasores sozinhos. Rupert, fique a postos. Muito bem, zumbis e imbecis, é hora de voltarem pro inferno! Como parece que ele não fez vítimas, o enquadramos no crime de tentativa também. E Stewie já se mostrou ser uma pessoa extremamente violenta, que sempre e desde o início do desenho teve um objetivo bem claro: matar a sua mãe. E se tem algo que não faltou, foram tentativas. Como no episódio A Morte é uma Droga, onde Stewie faz isso daqui. E só não esperava que a morte estivesse machucada. Uau, preciso prestar mais atenção por onde eu ando. Não acredito. Mas é claro. Parece que com a morte incapacitada, meus esforços assassinos são inúteis. Ou como no episódio em que Lois estava lavando roupa e ele tenta matá-la. Alguém me ajude! Ou no episódio em que Stewie desenvolve um aparelho controlador de mentes e usa em seu irmão. Bom, vamos levar o garotão para uma volta. Abra os olhos. Teste de voz. Me chamo Chris. Me chamo Chris. Ele então faz Chris comprar alguns materiais. Bom dia, vendedor. Bom dia, vendedor. Gostaria de uma serra de operação manual capaz de cortar através do externo de uma pessoa. O quê? É para um projeto da escola. E usa para tentar atacar Lois. Mas também suas tentativas não se restringem apenas à sua mãe. Todo o resto da sua família também já sofreu com seus ataques. Como no episódio Talentoso Stewie, em que Chris fica com Rupert e para se vingar, Stewie propõe um jantar onde pretendia matar o seu irmão. Receio que eu não possa te deixar ir, Chris. Filme francês. E Chris só não é assassinado de fato porque Stewie acaba se arrependendo. E que tolo eu fui, Chris! Mas essa também não foi a única vez que ele sofreu com o irmão. No episódio Férias na Itália, vemos que Peter avisa sua família que eles irão ficar em definitivo no país. E Stewie faz isso daqui. Crianças, têm uma novidade. Ele tá usando uma camisinha. Vamos ficar na Itália. Somos italianos agora. O quê? Tá brincando, pai? Ah, se vamos ser italianos, acho que devemos começar a matar nossos irmãos. O que você... Você me decepcionou, irmão. Você partiu meu coração. Agora no episódio Iniciação, vemos que o pessoal vai até uma loja para que Brian devolva um teclado. Porém, Stewie e Chris não se controlam e destroem tudo. Bom dizia que ele é feito para escritores, mas quando eu ia escrever, a inspiração não vinha. Você tá com a notinha? Não pode consultar aí. Está com o cartão usado na compra? Na verdade, eu paguei com o crédito de uma outra devolução. Você tem a embalagem original do produto? Não, ela provavelmente deve estar com a notinha. E claro que como Maggie já sofre com toda a família, nas mãos de Stewie não seria diferente. No episódio Acampamento Espacial, vemos que os Griffins vão até o espaço. E querendo fazer uma pegadinha com sua irmã, Stewie faz isso daqui.
Aqui você deve estar pensando que nós devíamos enquadrá-lo no crime de homicídio, mas Meg acaba reaparecendo na cena seguinte, então assumimos que eles conseguiram recuperar sua irmã. E em um dos casos mais sanguinários de todos, no episódio em que vemos Stewie judeu, ele arranca o coração de Meg com a própria mão. E agora eu vou continuar a oração. Kalima! 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 Mantendo o critério anterior, não vamos enquadrá-lo no crime de homicídio, já que vemos Meg totalmente bem na cena seguinte. E como isso, eu também não sei. Mas ela sobreviveu, então adicionaremos mais um crime de tentativa. E por fim, o caso que eu fiquei com mais na dúvida de enquadrá-lo foi quando ele deu uma flechada bem no olho de seu pai. Ei, carinha, como é que estão as coisas? Eu não vou me livrar dos meus laços! Eu só queria pegar um laço seu emprestado. E como é bem improvável que alguém sobreviva a uma situação dessas, o certo então seria enquadrá-lo como homicídio. Mas seguindo o nosso critério e como ele aparece bem no mesmo episódio, vamos considerar como tentativa. Mas calma que a brutalidade tá só começando. Agora, para falarmos da série de homicídios dele, vamos comentar de um dos casos mais bizarros que veremos. Isso daqui é completamente surreal e aconteceu no episódio Câncer Feminino. Nele, Stewie se apaixona por uma atriz mirim chamada Olivia, e para conquistar seu coração, ele busca referência em ninguém mais e ninguém menos que nosso querido Glenn. Eu não vou fazer isso, Glenn. Qual é, gatinho? Tem que abrir essa cabeça. Você é mesmo doente. Ei, fala baixo. Eu não quero que meus vizinhos vejam uma prostituta gorda, velha e nojenta berrando comigo no meu jardim. Prostituta? Bem, acho que é melhor eu entrar. É, eu acho que deve mesmo. Brian, as mulheres gostam quando a gente trata elas como lixo? Não sei se você vai querer ser tão direto assim. É isso, não é? As mulheres gostam quando a gente trata elas como lixo. Até que no final ele descobre que estava sendo chifrado, e sua reação é a mais cruel possível. Stewie, eu não queria que tudo terminasse assim. Mas ainda queria que terminasse. Você deixou isso muito claro. Escuta uma coisa, acha que vai ficar bem? É, vou ficar bem. Isso é fumaça? Ideia pra uma história. Esposa infiel e idiota metido queimados vivos. Aqui Stewie passa de todos os limites possíveis e pode pegar até 30 anos pelo crime de homicídio qualificado devido ao meio cruel. Ah, vocês lembram do episódio na Casa da Árvore que nós falamos? Bom, depois de sequestrar o irmão, ele libera os dois. Porém, eles não aprendem nada e continuam zoando com Stewie, o que leva o moleque a fazer isso daqui. Se é que podemos chamar assim, eu pensei que ia enlouquecer. Ah, eu sei. E você vai... Aí está ele, David Cross. Riddick Bowie, o garoto besta. Stewie... Qual é, Stewie? E vemos também do que o Stewie é capaz de fazer quando tá sem paciência. Ah, eu comprei umas boias fofinhas pra ele, na nova loja. Nunca foi na nova loja? Ah, eu vou te explicar onde é que fica. Então, sabe o shopping que tem o restaurante mexicano? Fica do outro lado da rua. Bonnie? Bonnie, você tá aí? O que aconteceu? Vamos lá! E quando ele perde a paciência, sai de baixo porque a coisa ficou séria. Em outro episódio, vemos que Stewie e Brian acabam se alistando para o exército e isso daqui acontece. Eles estão mortos, está bem? Nunca mais vamos vê-los de novo. Ou em outro caso em que ele faz isso daqui. Você tem pequenos rasgos nas suas calças. Oh, isso tem um propósito, né? Você é um cara mau. Você é um cara mau. A sociedade quer que suas calças fiquem intactas. Mas você não vai ouvir, não é? Minha nossa, isso é ridículo. Sinto muito, vou te matar. Podemos citar também o episódio Lobo de Wall Street, em que vemos que Stewie ganha muito dinheiro investindo na bolsa. Uou, calma! Conseguiu fazer $2.000 em 2 dias? Sim. Oh, meu Deus. Tem que me ensinar como investir. E como um bom ricaço, ele começa a gastar sua grana com coisas totalmente inúteis. Porém, seu plano acaba não dando muito certo. Ele tá ali. Isso vai ser demais. No episódio Peter, o presidente, vemos o paizão construindo uma piscina em seu quintal. E aqui Stewie praticamente confessa ter cometido um homicídio. Olha só, se você encontrar um esqueleto humano junto com os brinquedinhos meus misturados aí na Terra, não fui eu. Mas eu preciso deles para terminar uma parte da cabine do James Madison. Agora, naquele episódio, em uma clara referência à busca implacável, vimos que Meg é sequestrada após viajar para Paris. E com isso, vemos toda a preocupação de Peter com esse caso.
Pode ficar com um deles. Dracar Noir. Esses caras são da pesada. Lois, a Meg morreu! Vendo que a única solução seria botar a mão na massa, Stu e Brian então decidem ir até Paris salvar sua irmã. Após uma bela aventura na Cidade da Luz, eles encontram Meg, que estava prestes a se casar com um príncipe. Se aceitar, vou passar o resto da minha vida realizando todos os seus desejos. Quer ser minha esposa? Princesa Meg. Ah, sim, sim! Aqui, por mais que Stewie acreditasse que Meg estivesse em perigo, ainda assim ele eliminou o príncipe, então adicionaremos mais 20 anos de reclusão. Naquele episódio lá em que Stewie tá preocupado em não voltar ao útero de Lois, vemos que ele acredita que um homem de branco estava ali pra fazer isso. E o fim é esse daqui. Para você, meu salvador, só espero que o meu obrigado sincero mantenha aquecido nos próximos 10 anos no carbonato congelado. Em outro momento, vemos Lois preocupada por achar que Peter não é um pai muito presente, e Stewie tenta matá-la, porém acaba acertando sua professora. Peter tem estado muito preocupado com o trabalho ultimamente. Eu acho que o Stewie tem sentido falta do pai. Obrigada por me avisar. Droga, ela se mexeu! Agora, logo em outro episódio, vemos que Stewie assume a central de comandos do aeroporto, o que leva um avião a cair no oceano. Matthew McConaughey. Desculpe, Sierra Tango 817. Todas as pistas estão em uso. Mas parece vazia daqui de cima. Estamos quase sem combustível. Não tem espaço não. Mas que sorte, tem um aeroporto novinho lá no meio do oceano. Vai em frente, não tem como errar. Entendido. Por se tratar de um avião comercial caindo no meio do mar, podemos presumir que diversas pessoas morreram. E mais adiante vemos ele recebendo uma visita. Matthew McConaughey. Isso mesmo, estou procurando um cara chamado Stewart. Pega as pernas dele, tenho que enterrar esse cara. Mas eu... Pega as pernas dele! No episódio Senhor e Senhora Stewie, vemos que o nosso réu acaba conhecendo a Penélope, que por coincidência é muito parecida com ele. E depois de descobrir que a menina eliminou sua própria mãe, ele fica completamente apaixonado e juntos começam a compartilhar maldades. Espera um pouco. Você matou sua mãe? Bom, eu segurei a faca. E o cabelo dela? Oh, meu Deus. Eu sonho em fazer isso há anos e você teve coragem e mandou ver. Penélope, nunca disse isso a ninguém antes, mas eu sinto que eu talvez tenha finalmente achado em você minha verdadeira alma gêmea. E começando todas suas maldades, Stewie explode o Morte. Ai, que chato. Como é que alguém fica 2 semanas sem abrir a carteira? Ele jantou fora umas 4 vezes. Pelo visto, a gente não vai conseguir pegar ele assim. Eu sei. Por isso mesmo eu coloquei outra bomba que será acionada toda vez que ele arrotar na mão. Aqui adicionamos mais 30 anos pelo homicídio qualificado, mas essa não é nem a pior parte. Mais pra frente no episódio, Stewie tem que completar mais um desafio. O fervor dos anos 20. Nossa, isso é desafiador. Onda gigante estilo da década de 20! E aqui, como vemos, uma cidade inteira vai por debaixo d'água. E sabendo que a praia estava cheia de pessoas, podemos adicionar mais uns aninhos pelo crime de homicídio. E sem sombra de dúvida, um de seus piores casos. No episódio Estrada para Polo Norte, vemos que Stewie planeja matar o Papai Noel. Então por que você quer ir ao Polo Norte? Porque eu vou matar o Papai Noel. Ele então vai rumo ao Polo Norte pegando carona com um caminhoneiro, e no caminho do trajeto ele solta um sinalizador dentro do caminhão, o que gera uma série de acidentes, e aqui temos certeza de pelo menos um homicídio. Eu só tô segurando. Aqui é o gatinho. Adicionando mais 20 anos pra ele. Mas calma que esse episódio nos reserva muito mais coisas. E mesmo depois de tudo isso, a sua obsessão em matar o Papai Noel fala mais alto, o que leva a Brian a contar que o Papai Noel não existe. Faça o que quiser, Brian, mas eu vou ao Polo Norte e vou matar aquele desgraçado. Stewie, está me deixando numa situação delicada, mas eu não tenho escolha. Você não vai matar o Papai Noel porque ele não existe. Mas logo em seguida já aparece um canadense para ajudá-los e fala isso daqui.
De carro não chega lá mesmo. Mas se vocês quiserem, pode usar minha motoneve. É sério? Você vai tá-la pra gente? Claro, essa é a hospitalidade canadense. E se quiserem, podem levar toda a minha grana e minha perna. Beleza. O problema é que Stewie leva essa fala muito a sério e arranca sua perna. A perna dele. Estamos no país dele, temos que respeitar os costumes locais. Oh, caramba. Aqui estamos então diante do crime de lesão corporal gravíssima, artigo 129, podendo pegar até 8 aninhos. E não paramos por aqui. Depois de muita caminhada, eles finalmente encontram o Papai Noel, que aparentemente está pior do que nunca. Vendo que o Papai Noel está muito doente, Brian e Stewie assumem esse papel e decidem sair por aí distribuindo os presentes. Mas as cenas não queriam sair, então eles fazem isso daqui. Tá bom. Tchau. Até mais. Novamente, adicionamos mais 8 anos pela lesão corporal. E ainda piora. Sim, piora. Logo na sua primeira entrega, eles já são descobertos por um homem que logo pensa em chamar a polícia. Mas Stewie não deixa. Eu vou chamar a polícia. Não, deixa eu explicar. Nós descemos pela chaminé, mas nós esquecemos os presentes. É sério, é uma história engraçada e... Aqui vemos que ele confirma o homicídio, adicionando então mais 20 anos pra ele. Ele ainda tá vivo. Vai, amarra ele. Eu vou fazer parecer um assalto. Depois eles agridem a esposa do cara e mantêm a filha dele em cárcere privado. Essa não. Depressa, Stewie, pegue o toco. Cima. O quê? Você não tem um irmão? Então quem é John? Oh, meu Deus, estamos na casa errada. Meu Deus, são tantos crimes que parecia que não ia terminar nunca. Mas chegamos ao fim. E se você tá se perguntando do icônico episódio em que ele mata sua própria mãe, nós não consideramos pelo fato de que no final nós vemos que aquilo tudo não aconteceu realmente. Mas pode ter certeza que se pudéssemos julgar os pensamentos de Stewie, essa pena seria ainda muito maior. E se você chegou até aqui, é porque quer saber quantos anos Stewie merecia ficar na cadeia. Então, se somarmos todas as penas de todos os crimes cometidos pelo Stewie, chegamos a incríveis